Deus, em seu infinito amor, não pode se fazer visível e encarnado em todas as partes. Por isso ele criou a mulher e a mãe para nos abraçar, acolher e amar. Toda mulher é mãe, mesmo que nunca tenha tido um único filho, mesmo que nunca venha a ter. Toda mulher é mãe. Sem filhos, será mãe adotiva. Entregará a alguém os benefícios do seu amor, os sobrinhos, os afilhados, os alunos, os filhos dos outros. Mães, não basta somente um dia para agradecer tudo o que fazem pelos seus filhos. Mãe e filho, uma história que não tem fim. Mães, Marias, Josefinas, Aparecidas, infinitos nomes. Cada uma tem seu jeito, sua personalidade, mas todas são mães. Em todas marcam os nossos corações. Com palavras, com gestos, com canções, com momentos que só um filho tem em sua mãe. Sorria a natureza, no verde da mata.
passamos com nossas mães. Momentos que marcaram tanto que lembramos até hoje. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a gaúcha, eu vim lá do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul a gente tem muitas tradições diferentes das daqui. Eu lembro que quando passava o inverno, a minha mãe, quando começava a primavera, antes do verão, ela tirava tudo de dentro de casa e colocava no sol. Colchão, cobertor, coberta, travesseiro, tudo para o sol. E nós, crianças, nós ficávamos muito felizes porque a gente sabia que estava chegando o Natal. Então depois que fazia toda aquela limpa, ela ia começar a fazer as coisas do Natal. Que nós, o nosso presente de Natal era bolachinha pintada. Sabe aquelas bolachinhas pintadinhas com, que a gente chama merengue, aqui é suspiro? E toda pintadinha com açúcar colorido. Aí para fazer, nós éramos uma família de 8 irmãos, era muita bolacha. Então minha mãe fazia umas 10 latas de 18 quilos, cheia de bolacha. E para pintar tudo aquilo lá, precisava passar o merengue e deixar secar. E não tinha mesa o suficiente. Então o que ela fazia? Ela colocava lençol em cima das camas e enfileirava todas as bolachinhas, uma do ladinho da outra, que era para ninguém ir roubar bolacha. Ela sabia quantas iam ter. Mas nós, a gente ia lá bem de fininho, roubava umas bolachinhas, puxava as outras e saía, subia em cima dos pés de bergamota para comer bolacha. Essa é uma das passagens que eu lembro da minha mãe. Uma outra passagem, ela fazia muita polenta. E a polenta era feita naquela polenteira de ferro, no fogão a lenha, que ela tirava as chapas, fazia. E antes do meio-dia ela pegava 8 colheres de sopa, enchia assim a colher com a polenta e colocava na beira da janela para esfriar. Aí depois que esfriava, ela tirava da colher, a gente colocava no açúcar e comia. Isso era antes do almoço. Aí à tarde, o lanche da tarde, ela tinha aquela polenta na tábua, aquela tábua grande de madeira, ela passava com um fio de linha, cortava as fatias de polenta, passava a nata e passava melado em cima. E como a gente era criança, a gente não sabia o que ela estava fazendo. Aí ela dizia, olha, eu vou escrever teu nome. E fazia um roxbox agriscatags em cima da polenta e a gente achava que ela tinha escrito o nome. Então essas são algumas das muitas lembranças que eu lembro. E essa da polenta eu faço até hoje com os meus filhos. Eu faço um roxbox agriscatags e digo que é o nome deles. Boa tarde a todos. Como todo mundo tem a historinha da sua mãe, eu também tenho, né? Histórias tristes, mas eu vou contar uma alegre, né? A minha mãe, ela tinha muita dificuldade na visão, ela tinha uma miopia de 21 graus, então ela não enxergava direito. E ela já estava assim, já meio de idade, ela foi passear em casa, né? E como foi de manhã, ela foi ao banheiro, fazer a sua higiene, e daí a pouco ela gritou, né? Ela começou a escovar a dentadura dela, né? Ela gritou, Cida, Cida! Aí eu falei, nossa, que foi, mãe? Aí ela falou assim, vocês compraram algum creme dental importado? Eu falei, não, mãe, por quê? Ela falou, não, eu peguei um creme dental aqui que está grudando. Era hipoglossa. Então, foi assim, né? Foi coisas alegres, tristes, né? E essa apresentação eu ofereço para minha mãe. Boa tarde. O que eu tenho mais na lembrança da minha mãe é que todo final de semana minha mãe pegava eu, meus irmãos, aí a minha tia, meus primos e uma turma para casa das tias dela. E era longe, a gente levava quase 1 hora a pé, a gente não ia, não era naquele tempo, o ônibus era bem difícil, então a gente ia a pé, fazendo uma bagunça, então eu lembro bastante disso. E o que eu lembro bastante também, de uma dessas idas na casa das minhas tias, nós trouxemos um cachorrinho abandonado que nós encontramos na rua e estava chovendo muito, mesmo assim a gente trouxe o cachorrinho, essa lembrança. Boa tarde, gente. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, uma noite, eu chegando em casa, eu
vi que minha mãe e minha irmã gritavam, de susto. Quando eu entrei correndo para ver o que era, a minha mãe estava com as pernas todas cheias de formiga. Eu logo corri, peguei um balde de água e joguei. Enfim, nada que um copo de água com açúcar resolva. pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus aqui hoje, que é um dia muito especial. Esse ano é muito especial para mim, porque a minha filha se tornou mãe e eu sou mãe pela segunda vez. Então é essa coisinha linda que está aqui. Eu quero agradecer muito a Deus, é um ano muito especial para mim. Agora eu vou contar a historinha que eu vivi com a minha mãe. A minha mãe já nos últimos anos de vida, ela ficou um pouco com cada filha. Em uma certa época ela estava comigo em casa. Aí um dia eu estava em casa assim, entrei no banheiro. Entrei no banheiro e vi um fio dental assim esparramado no chão. Uma parte para cada lado, né? Eu não entendi o que aconteceu, né? Mas fui lá, montei direitinho e guardei. No outro dia, já à noitinha, eu estava sentada na cama, já tinha jantado tudo, a minha mãe apareceu com o fio dental na mão. De novo assim, com o fio dental. E olhou para mim e falou assim: filha, como é que eu faço para medir a diabetes com isso daqui? Foi muito engraçado, porque eu fiquei mais de uma hora rindo e demorou para eu explicar para ela o que tinha acontecido. E eu nunca mais esqueci desse momento. Obrigada. A minha história, boa tarde, minha história é muito alegre, eu acho assim, me deixou muito feliz. Eu tive assim vários natais e Páscoa, momentos agradáveis com
minha mãe fazia em casa as roscas de final de ano, das festas. Como nós éramos em bastante irmãos, então ela fazia para as 7 irmãs uma rosquinha diferente da outra. Nós ficávamos, colocava no forno, que era no quintal, em cima das folhas de bananeira. Então nós ficávamos aguardando ali na frente daquele forno a hora que saía cada rosquinha, que era nossa, era o nosso presente. Esses eram natais inesquecíveis. Boa tarde. A minha história é da minha infância. Então, eu vinha de uma família assim grande, né? Muitos filhos, os avós moravam com a gente, né? Então à noite, o que era mais fácil para fazer e mais barato era fazer uma sopa. Então todas as noites a minha mãe fazia sopa, e uma sopa diferente da outra, cada dia era uma sopa. Eu já nem comia no prato, eu já comia direto numa tigelinha, né? Então esse momento eu trouxe para a minha vida. Hoje, quando eu faço a sopa para os meus filhos, é desse momento feliz que eu passei na minha infância que eu recordo, desse amor que a minha mãe punha no alimento. Então, eu aprendi com ela e passo isso para os meus filhos. Boa tarde, gente. Eu também tenho várias passagens com a minha mãe, mas eu vou contar uma que eu acho muito engraçada. A gente morava no sítio, meu pai foi pescar, ele trouxe um peixe assim e falou assim para minha mãe: eu quero comer peixe frito hoje e com a cabeça você faz a sopa. Aí minha mãe estava muito atarefada, ela falou para mim: filha, você faz, seu pai, peixe? Eu falei: faço. Aí eu tinha uns 14 anos mais ou menos, mas eu fiz direitinho, né? Lavei, cortei, temperei e fritei. Aí pouco mais tarde minha mãe veio e falou assim: você fritou peixe pro seu pai? Eu falei: fritei. E a sopinha? Eu falei: a sopinha? Ai mãe, a sopinha eu esqueci. Não só esqueci, como eu joguei a cabeça fora. Aí minha mãe falou assim: ai meu Deus, e agora? Porque assim, meu pai, ele era muito bom, mas se esquecer alguma coisa que ele pediu, ele ficava muito bravo, né? Aí minha mãe pensou e falou: já sei o que eu vou fazer. A gente vai lá onde você jogou a cabeça do peixe, vamos catar, trazer a cabeça do peixe aqui, lavar direitinho e nós fazemos as fotos do seu pai. E foi o que nós fizemos.
tem historinha de criança. Eu lembro muito quando eu era assim, pequena, né? Numa das historinhas, meu pai gostava muito de pescar. Então sempre tinha lá uma porção de gente, então eles tinham compadre, comadre, e se programavam e pescavam. E de vez em quando era também as pescarias com a família. Então iam as mulheres, as crianças, todo mundo. E o compadre lá da esquina, ele tinha um caminhão. Então o pessoal se reunia, todo mundo fazia lanchinho, fazia um monte de coisa. E assim, só que o caminhão, eles colocavam banco no caminhão, cadeira, tudo desse jeito que o pessoal andava, né? E foi. E a minha mãe também foi no caminhão, e era um domingo de sol. A minha mãe pegou uma sombrinha, sentadinha de sombrinha. Deu um vento e a sombrinha foi embora. E aí ela, a minha sombrinha, ela olhou para trás e ficou quietinha, não queria contar para ninguém. Aí todo mundo bateu no copo, coisa do caminhão. Para, que perdeu a sombrinha. Aí desceu uma pessoa correndo, foi lá, correu muito, porque estava vento e o caminhão já tinha corrido muito. Pegou a sombrinha, trouxe, aí ela fechou a sombrinha, foi no canto, ficou quietinha, não falou mais nada. Ela era muito tímida. Isso ficou muito na minha lembrança, tá? Olá, mãe sempre faz a diferença na nossa vida e nos traz recordações. A minha é do café da manhã aos domingos, porque eu e meus irmãos levantávamos bem cedo, minha mãe também, para podermos conversar tudo o que se passou durante a semana, porque ela trabalhava e nós na escola e era o momento de conversar. Bons tempos. Boa tarde, pessoal. A minha história também é lógico. Perto dos meus 6, 7 anos, eu estava trocando os dentinhos de leite. E minha mãe, eu começava a chorar que meu dente estava malinho. Então minha mãe disse assim, vem cá que eu vou tirar o seu dente com uma linha. Falava, não vai tirar o dente, que dói muito. Vem aqui que eu vou tirar o seu dente. Mas só que você vai fazer o seguinte, você pega o dentinho, procura um buraquinho que tem formiguinha, você fica sentadinha lá, que a formiguinha vai trazer uma moedinha como presente. Eu fiquei lá sentada, fiquei sentada, nada de moedinha. Quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, você mentiu para mim, você é mentirosa. Ela falou, por quê? Por que você acha isso de mim? Eu falei assim, porque eu não vi moedinha nenhuma. Eu falei, espera um pouquinho, espera uns 5 minutinhos. Dei uma voltinha assim, sentei lá no chão, a moedinha estava lá. Eu corri, abracei minha mãe e falei, ah, mãe, desculpa, eu chamei você de mentirosa. Que abraço maravilhoso que eu dei nela. Você é a melhor mãe do mundo. Minha mãe foi uma mulher muito mais importante da minha vida. Me criou e sempre me acompanhou e foi sempre a mulher mais importante na minha vida. Amiga sempre. Até hoje ela não está. Ela me deixou. A minha mãe está aqui. Eu vou oferecer essa música para ela, tá? Porque ela gosta muito do Roberto Carlos, então eu vou oferecer essa música para ela. Posso falar com você hoje? Te amo, viu, mãe? Tchau.
abençoe todas vocês. E a historinha que eu vou contar, em primeiro lugar, quero agradecer a minha mãe, que ela sempre me ensinou a amar Nossa Senhora. Eu tinha uns 9 anos, eu sempre fui arteira, até hoje, sou danada. E a minha mãe costurava para fora. Então eu fiquei ali, sempre ajudava ela a pregar botão, que ela costurava calça masculina. Aí já era bem de tardezinha, minha mãe falou assim: Nice, vai lá e coloca a chaleira com água para fazer o arroz. Falei, tudo bem. Eu peguei, corri, coloquei na chaleira e aproveitei, ó, fui pra rua brincar. E a minha mãe, aquele dia, tinha me enrolado o cabelo com bob, com grampo bem preso um no outro, estava com a cabeça cheia de bob, mas mesmo assim eu fui brincar na rua. Passou um tempo, a minha mãe, você vem aqui. Aí eu pulei o muro, né? Porque o portão estava trancado, eu tinha pulado o muro para brincar na rua. Naquela época o muro era baixinho. Quando eu entrei, ela me arrancou os bobs com grampo e tudo. Eu coloquei a chaleira sem água, a pressa ali pra cá, para brincar. E queimou toda a chaleira. Então essa minha história mostra também para nós, né, na terceira idade, que a maioria está aqui, que o esquecimento não é da idade, porque criança também esquece. Você me fez chorar, né? Gente, a minha história, como a de todo mundo, é uma história de família que sempre batalhou, trabalhou. Então a minha lembrança são os meus 15 anos, que eu trabalhava, estudava à noite, trabalhava aos sábados e chegava em casa anoitecendo. E eu me lembro que quando eu abri o portão, eu ouvia a panela de pressão, um pininho, né? Aí eu pensava assim, sopa, né? A sopa. E cheguei em casa, graças a Deus. Então é a lembrança do lar. E eu passei isso para os meus filhos, assim, qualquer problema, você já está em casa. E é isso aí. Boa tarde, gente. A minha história é uma história muito engraçada que até hoje eu lembro da minha mãe e me emociono com isso. O meu pai, ele gostava muito de perfume. E minha mãe queria pegar o perfume dele. Pegou um vidrinho de mercúrio e pôs o perfume dentro desse vidrinho. E pôs no rosto, nos braços, foi para a igreja. Chegando na igreja, as pessoas, as mulheres lá, lógico, né? Falaram para ela, nossa, o que aconteceu com a senhora? Ela falou, vá para baixo da égua. Ela só percebeu isso quando ela chegou em casa, que ela estava parecendo uma índia. Essa é a história que eu lembro da minha mãe. Boa tarde. Uma das histórias que eu lembro da minha mãe é sempre na véspera de Natal, antes dela ir para a missa do galo, né? Ela arrumava todos os sapatinhos dos filhos assim para pôr a lembrancinha de Natal. Boa tarde. Boa tarde. A minha história é que quando eu era muito pequena, uns 4 anos, eu fiquei muito dentinha, então vivia tomando injeção, remédio, né? Aí a minha mãe levava eu na farmácia e eu exigia dela, antes de tomar a injeção, que tinha que comprar um esmalte. Então todo dia que eu ia lá era um vidro de esmalte. Aí no outro dia eu pintava todo mundo, pintava eu, pintava até o que não era, né? Até que chegou um dia, a minha mãe falava assim, eu não aguento mais esse cheiro de esmalte, me dá muita dor de cabeça. Aí ela falou, então vamos mudar. Toda vez que eu tomo injeção, a senhora me compra um pastel. E essa maravilhosa pessoa foi e será sempre nossa mãe. Ave Maria.
tem muitas histórias lindas, né, com a mãe da gente. Mas essa história é um pouco pitoresca, eu vou contar porque eu achei muito engraçado. A minha mãe sempre recebia muita gente na casa dela, para um almoço de domingo. Era costume, todo mundo visitava e fazia um almoço bem grande. Só que um dia chegou tanta gente lá para almoçar, que ela não tinha prato suficiente para isso. Então, o que ela fez? Eu não vi essa parte, só eu vi quando eu entrei na sala, todo o povo comendo, alguns com um prato e outros com uma tampa de panela aqui para Então essa história ficou gravada para mim, eu acho muito interessante. Boa tarde. Minha história não é muito complicada não, mas é relativamente simples. Eu, quando era garoto, com 4 anos de idade, era muito curioso. Tanto que eu chegava em casa, eu queria saber o que era. Aí eu virava para minha mãe, chover. Não sabia falar, eu quero ver, eu dizia chover. Chover. Isso era com tudo. Aí minha mãe achou graça, meus irmãos também, e levaram esse apelido para frente. Quando eu me formei em engenharia, minha mãe chegou perto de mim, parabéns, engenheiro Chuvinho. Boa tarde. Eu sou aquela que é veterana aqui em São Caetano, assim, eu nasci na terra, então eu lembro de São Caetano com nada de asfalto, tudo terra, e por aí vai. Então quando chegava a tardinha, na rua que eu morava, o pessoal se reunia assim para brincar, carrinho de rolemã, jogava bola, corria, tal. Mas eu não podia participar, eu só podia ver. Então eu ficava no muro, né, em pezinho, como a outra tia falou, um muro baixinho, né, e ficava lá vendo o pessoal, porque eu não podia participar lá. Nisso, minha mãe deixava assim, no entardecer, assim, ela já deixava eu ir lá para frente e ver o pessoal brincar. Pouco tempo. De repente, quando eu estava no melhor do meu encantamento lá, vendo o pessoal subir, descer, eu escutava assim, quer dizer, aquele apito, aquele assovio, que nem quando vai no jogo de futebol. Gente, aquilo entrava dentro da minha alma e eu, ó, perna para que tu quer, voltava para trás, porque eu sabia que se eu não ouvisse aquele assovio e não obedecesse, quando eu entrava lá dentro, o chinelo cantava. Então esse assovio, hoje para mim, assim, ficou marcado. Se eu soubesse, eu até faria, mas eu não consigo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou duplamente feliz, porque eu consegui trazer mãe e filha. Bom, a minha história aconteceu faz uns 18, 20 anos mais ou menos. Eu levei meus pais para Disney. E eu estava realizando um sonho por levá-los. Aí nós fomos um dia lá no supermercado fazer compras, e supermercado é igual em qualquer parte do mundo. E como boa brasileira, minha mãe foi educada. Ela chegou para a pessoa que estava perto de uma cestinha e falou assim, o senhor vai usar? Eu posso pegar para usar para mim? O homem ficou olhando para a cara da minha mãe e não entendeu nada, porque ela também esqueceu que ela não estava no Brasil e começou a falar em português. E ele ficou sem entender. E isso aconteceu mais uma vez no mesmo supermercado. Na hora de ir embora, ela falou assim, o senhor está na fila? Posso ficar atrás do senhor? Foi muito engraçado isso daí. Olha, tá aqui, ó.